Fala pessoal, beleza? Como prometido, né, para os membros novos, né, aulão, né, com pontos importantes, pontos de atenção, tá? Um checklist, né, para colar no monitor aí, tá? Então, papel e caneta. E atenção, né, que a ideia é que você tentar fazer um resumo de vários, né, das mais de uma centena de vídeos que já tem no canal, tá? Mas que ainda assim é interessante você voltar lá e visualizá-los, né, para ter uma compreensão melhor, né? Então, vou tentar ser breve aqui, né, no menor tempo possível, passar por cima, né, de uma lista grande, né, de pontos, tá? Beleza, pessoal? Então, sem delongas, né? Então, vou falar rapidamente aqui, né, sobre os itens do operacional, tá? Itens do operacional, o que você tem? Nos candles, pessoal, você tem uma regra de coloração, né? Que a ideia dela é que você siga, né, uma tendência, tá? Então, candles vermelhos, né? Candle fechou embaixo, certo? E você tem boas chances do preço já estar numa tendência de movimentação de baixa, tá? Então a ideia disso daqui é que você evite de ficar, por exemplo, tentando buscar entradas aqui, né, comprado, tentando buscar ali um pedaço de uma migalha, quando o preço, né, em si está dando uma boa movimentação de baixa, tá? Então regra de tendência nos candles, tá? Regra na MM20, pessoal. A média móvel de 20, ela tem dupla, né? Dupla regra, tá? Ela tem uma regra que diz que o preço tem uma leve tendência a continuar a movimentação de baixa, tá? Quando ele está com esse vermelho em tom mais escuro. E quando ele está nesse tom mais vívido, né, esse vermelho aqui, né, quer dizer que o preço tem muita probabilidade dele estar numa movimentação de baixa, né, numa tendência de baixa, ou dele se prolongar. Então tem que ter atenção, principalmente quando essa regra se inicia, né, ela se iniciou aqui, ó, aqui ela teve uma pequena pausa, né, e depois ela encerrou aqui, tá? Para compra, pessoal, para compra eu vou pegar essa movimentação aqui, ó, tá? Ela tem esse tom de azul escuro, quando eu tenho ampla probabilidade do preço ter uma movimentação de alta, e esse tom de azul mais claro, quando eu tenho ainda assim uma probabilidade alta, porém não tão alta quanto essa daqui, beleza? A regra da MM50, tá? A MM50, pessoal, ela só fica com regra de coloração, por exemplo, vermelho, quando o preço está completamente alinhado com as médias, tá? Beleza? Então, quando tem um perfeito alinhamento do preço e as médias e tem um bom afastamento médio, tá? Que é o afastamento do preço em relação às médias, tá? E ela fica nesse tom de azul, né? Na mesma situação, né? Quando tem esse perfeito alinhamento do preço em relação às médias com bom alinhamento médio, tá? Beleza? Isso aqui, né? Ela tá nesse tom aqui de azul aqui. Isso aqui é a MM50 exponencial, tá? A gente tem aqui, né, um marcador de topos e fundos, tá? Como vocês podem ver aqui, eu deixei ele pontilhadinho, né? Extremamente interessante para você observar estruturas de mercado, tá? Estrutura de baixa, pessoal, mesma coisa, né? Aproveitar e já falar de estrutura. Estrutura de baixa, topos e fundos, né? Tá? Descendentes, estrutura de alta, né? Topos e fundos, né, ascendentes, tá? Tem que estar rompendo topos anteriores, certo? Parou de renovar mínima, né, eu posso estar pensando numa possibilidade do preço ir, né, tá? Fazer uma movimentação oposta àquela que eu estava esperando, tá? Beleza? Então, falando aqui de estrutura, né, falei aqui dos marcadores, né, de, de topos e fundos, tá? Então aqui, bem interessante também em lateralidades, né, pessoal? Por quê? Porque em lateralidades, o preço tende a reverter sempre que ele chega a testar uma nova mínima ou nova máxima. Assim como você também consegue observar de maneira mais clara, né, a questão de estrutura. Tá? Você consegue ver que essa máxima não foi acima dessa máxima anterior, tá? E essa aqui foi acima dessa outra aqui, beleza? Então, marcador de topos e fundos. A gente tem aqui uma regra de coloração específica, né? Uma regra de coloração, né? Uma marcação para VWAP, tá? Do dia anterior. Tá aqui, ó. A VWAP do dia anterior, muitas vezes ela acaba fazendo pressão, né, para o dia seguinte. Tá? Então a gente tem aqui a nossa VWAP já pré-marcada aqui no nosso gráfico. Tá? Aqui como exemplo, né, coloquei aqui, tá, uma VWAP aqui, né, teve essa segurada no preço aqui nessa movimentação bem feia, tá, desse dia. E aqui também, beleza? Candles amarelos, tá, indicam possibilidade de pullback, tá?
ou uma transição para uma movimentação de baixa. Então, quando vocês observarem esses candles amarelos, né, você pode estar ainda já tentando trocar essa movimentação de tendência, né, para uma possibilidade de movimentação de baixa mesmo, né, para uma tendência de baixa, ou pode ser só um pullback, né, para o preço voltar a subir. Tá? Na mesma proporção, né, você tem esses candles azul aqui, né, que é um azul um pouco mais claro, tá? Antes de entrar na tendência. Então ele é transição ou pullback para continuidade de baixa, tá? Explicando aqui a regra de coloração. Então isso daí vocês precisam perder um tempo aí fazendo backtest para observar melhor isso, tá? Beleza? Ó. Quando ele muda, né, para esse tom aqui um pouco mais escuro, né, as coisas ficam um pouco mais agradáveis, né, aos compradores, beleza? Certo? A média móvel de 9, né, ela tem uma regra mais básica, né, como foi falado lá nos itens do operacional, né, no outro vídeo, tá? São somente cálculos de máximas e mínimas. Né? Assim que o preço começa a renovar máximas, né, ela muda para esse tom verde, voltou a renovar mínimas, ela muda para vermelho. Então ela é a regra, como ela é a 9, a regra mais rápida tá instalada nela. Tá? Então a ideia é que você tenha, né, todo um fluxo visual, né, aqui a ponto de te auxiliar, né, de maneira rápida e fácil. Tá? Tem uma regra na VWAP também, tá? Que ela fica vermelha com preços abaixo e azul com preços acima. Tá? Essa é a regra mais simples que a gente tem aqui dentro do Trade System. Tá? Então tem a VWAP do dia anterior, falei da cor da VWAP, falei das 50, tá? Falei dos candles e finalmente, né, os gatilhos de compra e venda. Os gatilhos de compra e venda, pessoal, não vou me ater muito, tá? Porque eles são baseados em price action, tá? Dentro daquilo que eu consegui tirar de leitura, né, do Walbrooks, tá? Certo? Então, a única diferença que tem aqui é que eu calibrei isso daqui para que só tenha, né, agora gatilhos, por exemplo, a favor, né, de uma tendência prévia observada pelas médias, tá? Então, não vai haver, né, gatilhos aqui, por exemplo, tá, numa reversão. Até tenho, né, mas para quem está começando, eu acho que isso daqui é mais destrutivo do que positivo, tá? E observando pelo resultado dos membros, né, isso daqui tem sido mais benéfico, tá? Para que ninguém fique caçando o fundo do dia ou fique tentando buscar só trades contra, tá? Então você pega só trade a favor da tendência, tá? Temos aqui ainda, né, pessoal, suportes e resistência por volume, né? São esses cálculos aqui, tá? Aqui, ó, que acabou atuando aqui como resistência, tá? Ao preço. Né? Aqui também, ó, se você observar, né, essa outra linha pontilhada aqui, tá? Acabou servindo, né, como suporte ao preço, beleza? Isso aqui, fazendo backtest, você vai observar que isso funciona assustadoramente bem, tá? Você tinha uma aqui, ó, que acabou segurando muito bem o dia. Em alguns momentos você vê um toque exato, e para quem tem o Profit Pro, né, você consegue observar muitas vezes que você vai ver algumas escoras em cima, exatamente dessa região, né? Que foi o que acabou me auxiliando para tentar chegar, né, nesses níveis de cálculo, tá? Foi observar replay de mercado, observar essas escoras de volume e observar, lógico, né, o gráfico em tempo real, tá? Então é bem interessante você observar dentro dos seus backtests, né, essas regiões, beleza? Então isso daqui, cálculos de volume, suporte e resistência, a depender da direção que o preço está vindo, tá? Em tendência, né, pessoal? Esperem rompimentos aqui, né? Principalmente quando o preço estiver ancorado pelas médias, né? As médias ali próximo já da região, tá? Análise de marcações com dias anteriores, né? Tá? Então aqui, como que você pode começar o dia, né? Pensando naquela ideia de checklist. Então você faz suas marcações com dias anteriores. Eu deixei aqui já o triple screen, né, pra gente dar uma olhadinha, tá? Porque às vezes é mais fácil, por exemplo, você fazer uma marcação aqui, né, pelos 5 minutos, tá? Aqui você tem uma wedge, tá? Um toque, outro toque, um terceiro toque, uma wedge é uma movimentação de reversão, né? Aqui, né, nos 60 minutos, por exemplo, você via que o preço estava de um lado só das médias, então tinha uma boa probabilidade de tendência de baixa, tá? Só o dia 2, tá? Que os três estão no mesmo dia, tá? O dia 2 de maio. Então o preço vem, né, aqui nos 2 minutos chega nas médias, aqui ele chega na 20, tá? E aqui, pessoal, ele não está nem encostado em média nenhuma, aqui ele está no heading dos trades, né, abaixo da 200, abaixo de todo mundo, né? E aí ele tem, né, uma excelente movimentação de baixo, 2.500 pontos, tá? Então essa é a ideia do triple screen, você observar, principalmente espaço,
algumas marcações, né, que é muito mais fácil de você ver aqui, por exemplo, no M60, se havia um fundo anterior, né, aqui tinha um, ó, tá, você até pode, né, pegar outra linha aqui, né, e pegar esse fundo, ligar com esse fundo aqui, ó, então ele geraria uma nova wedge aqui também, né, então você tinha uma confluência de wedges aqui, tá, para o preço subir ali lá, agora só que agora com o M60, tá, beleza? Então essa é a ideia, é você observar a tendência também aqui no M60, bem como o espaço, tá, até onde o trade pode evoluir, certo? E utilizar isso daqui a teu favor, né? 5 minutos é um tempo mais fácil, né, de você observar também algumas marcações e tendência, né, pessoal? Tá, um pullback, voltou a cair, pullback, voltou a cair, né, e repetindo, né, topos cada vez mais baixos, né? Então você vai ligando os pontos, né, estrutura, né, a tendência, a time frames maiores, né, e a localização do preço, tá? Então, abrir o pregão, né, pessoal? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu não vou mexer aqui, porque senão eu vou tirar do dia 2. Depois eu vou tentar passar alguns outros dias para frente para a gente ir conversando. Abrir o pregão, observar o gráfico diário. Se você tiver, por exemplo, isso aqui, ó, digamos que isso aqui fosse o diário, e aí abriu o dia, esse aqui é a abertura desse dia, né, do dia atual, digamos, né? E aí você tem esse gatilho de venda aqui, na abertura do dia, do intraday. Abriu o dia, gatilho de venda. Você vai focar a sua energia em vender, não de maneira lógica, né? Não de maneira sem qualquer razão, mas você vai buscar razões para estar vendendo, tá? Então, digamos que o preço abriu aqui, você teve isso daqui, né? O preço fez uma pequena lateralidade, né? Você teve um gatilho de venda. Se o diário está com gatilho de venda, eu vou até aumentar um pouco o meu stop, tá? Nesse dia e vou pegar, por exemplo, a movimentação de venda. Mesmo que o preço voltasse aqui, eu ia esticar um pouquinho meu stop para acreditar nisso daqui. Por quê? Porque eu tenho gatilho de venda do diário. Então eu sei que o preço pode voltar um pouco, né? Mas a movimentação mais provável do dia é que a gente tenha uma grande movimentação de baixa, tá? Principalmente se a gente tiver espaço. A não ser que você tenha um gatilho de venda em cima de um fundo duplo. Fundo duplo é uma figura de compra. Então aí a briga vai ser feia, né? E pode ter uma boa movimentação de alta, aí é mais complexo. Mas havendo espaço, aproveita essa leitura do diário, tá? Se for tendência, tiver espaço, tiver um topo duplo longe, um fundo duplo longe, aproveita, porque aí o dia vai ser... É a tendência da gente ter aquele dia direcional, né? Que às vezes ocorre uma vez por semana só, tá? Então, aproveitar aqueles gatilhos do diário. Então, abriu o dia, você olha o diário. Então, coloca isso no checklist. Abriu o dia, você vai observar o gráfico diário. Tem gatilho? Não. Não tem gatilho? Beleza. Tem espaço? São perguntas que você vai ter que se fazer. Tem espaço? Tem. Tem espaço, beleza. Então vou procurar ali seguir essa tendência ali de maneira mais clara. Já chegou no alvo? Chegou. Então chegou no alvo, então o preço pode dar um repique, tá? É tendência? São perguntas que você vai se fazendo, né, do diário. É tendência? Sim. Beleza. É lateralidade? Opa, virou uma lateralidade, ó, inside candles fechando dentro das máximas e mínimas anteriores, sobreposição de barras, tá? Característica de lateralidade. No M60, pessoal, você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de falar do checklist. Tem gatilho no M60? Tem espaço? Né? Já atingiu o alvo? O que tem aí de ponto de parada do preço? Né? É uma tendência isso? Né? Ou é uma lateralidade? Tá? Então você tem que estar conversando aqui com o M60, porque o M60 é o tempo mais próximo das tuas operações. Tá? Se o M60 é o tempo mais próximo das suas operações, por exemplo, e a gente viu uma wedge aqui no M60, né, é óbvio que você tem que estar com muita cautela, né, de continuar vendendo aqui sem observar o real rompimento dessa região. Tá? Então, rompimentos de wedges, tá, pessoal? Para quem é novo no canal, rompimento de wedge leva a movimento projetado, leva a aceleração, leva a stop dos comprados. Né? Stop dos comprados é uma venda, então isso acelera o preço, né, numa correção, uma movimentação de baixa. Então, teve rompimento disso daqui, rompimento de uma wedge, rompimento de um canal, né? Esperem movimento projetado. Tracem Fibo, né? Façam espelhamento, né? Esperem primeiro, segundo alvo ali, como coisas bem prováveis, tá? Beleza? Não rompeu, pessoal? Pode gerar um repique bem interessante, uma movimentação bem interessante. Aqui virou, né? A possibilidade realmente de uma cunha, né? Que é o wedge, a tradução livre, né? E aí ele rompe ali, ó, fica muito mais interessante você aproveitar agora essa movimentação, né, de alta, tá? Certinho? Então são perguntas que você vai fazer ali ao M60 enquanto você estiver trabalhando, beleza?
É, gap de alta e gap de baixa, tá, pessoal? Gaps, né, indicam um interesse, tá? Esse dia aqui não foi gap, né? Foi dentro. Deixa eu ver aqui um dia com gap. Tá, também não. Sem eu me distanciar muito. Também não. Caramba. Aqui. Gap, pessoal, ele indica já o interesse desde a abertura, tá? Então, se eu tenho gap de baixa, e você fizer backtest, você vai observar que na maioria dos dias que eu tenho um gap de baixa, eu tenho já um interesse vendedor. E esse interesse vendedor aqui, muitas vezes, ele é mantido por um longo período, tá? Ele até às vezes volta para um retorno das médias, às vezes ele volta, fecha o gap, mas depois ele volta a cair, tá? Entre 10 e 15% das vezes você vai observar um gap de baixa e uma movimentação extrema de alta, tá? 10 a 15%, pode anotar aí. Tá? Então, gap de baixa, interesse vendedor. Abriu em gap de alta, você está com interesse comprador, tá? Então, às vezes, ele abre afastado das médias, o que que ocorre? Ele vai, né, volta, toca as médias, né, e volta a cair. Ou ele abre lá num gap de alta, tá? Abre num gap de alta, ó, aqui ficou uma grande lateralidade, tá? Abriu no gap de baixa, em cima da média móvel de 200, né? É uma resistência, tá? Gap de baixa aqui de novo, ó, boa movimentação de baixa. Voltou para testar a média móvel de 50, não rompe, tá? Não tem gaps abertos aqui, ó, acima da média móvel de 50, tá? Não conseguiu deixar um gap de média na 50, né? E depois, né, gerou uma boa movimentação de baixa aqui. Difícil, mas boa movimentação, né? Quantos pontos aqui? 1.200 pontos, tá? E aí chega no wedge ali, tá? Então, né, encarem, né, esse gap, é um gap de alta, retorno às médias, acabou voltando a subir. Parou onde? No topo duplo, figura gráfica de venda, né? Aí você precisa ter atenção aqui. E aqui, né, aproveitando o embalo, né, backtest, né, pessoal? O que você está vendo aqui? Você está vendo que a estrutura de alta mudou, tá? Até então aqui, ó, ele testou a máxima. Depois não, tá? E virou realmente uma tendência de baixa ali, tá? Possível de ser trabalhada, beleza? Então, gap de alta, interesse vendedor, gap de baixo, interesse vendedor, gap de alto, interesse comprador, tá? Na maioria das vezes a gente vai ver um pullback e o preço volta a ter continuidade, tá? Então, anotem isso daí, porque isso é importante. 15% das vezes você, 10 a 15% das vezes você vai ver movimentações extremas diferentes desse gap, tá? Isso daí vai ter muito a ver também quando você tiver em time frames maiores, né, a tendência. Digamos que eu esteja numa tendência de alta muito forte e de repente o preço abre num gap de baixo. Aí, né, foi só os compradores jogando o preço lá embaixo para poder comprar mais barato, né, e continuar mantendo o preço, tá? Então, tudo tem uma lógica, né, a você assimilar, tá? Agora, se já está numa tendência de baixa, o preço abre na tendência de baixa, fica muito mais difícil, né, da gente ter um gap de baixa com uma reversão, uma movimentação muito relevante de alta, tá, pessoal? Então, você tem que ir sempre fazendo essas associações da tendência desde o diário, dos 60 minutos, tá? Porque isso favorece você, sua leitura e seu dia, certo? Aí a questão do triplo screen, né, pessoal, tem que usar, tá? É interessante você usar. Ah, eu não tenho espaço na tela, só trabalho com notebook. Beleza, mantém aberto aqui em cima o 60 e de hora em hora você precisa ver. Por quê? Porque às vezes a média móvel de 20 acaba sendo, né, a resistência do dia. E se você não olha os 60 minutos, você está vendo ali só o 2, o 5, o preço chega lá na 60 e às vezes você está querendo comprar ainda na 20, né? O preço chegou ali na média móvel de 20 ali dos 60 minutos e você está aqui querendo comprar ainda. Fala, vou comprar alto aqui. E aí você esquece, né, daquela tendência do tempo maior, tá? Você esquece que, né, você tem um time frame maior e quem realmente movimenta o mercado não vai movimentar ele só num minuto, tá, pessoal? Ele vai movimentar ele aqui, no 60, no diário, no semanal, tá? Então você não pode esquecer em momento algum desse time frame maior. O que, que o preço fez? Ele chegou na 9, ele não toca 20, tá? Em momento algum. Aqui no dia seguinte, né? Não consegue nem tocar 20, ou seja, não tem força suficiente dos comprados para levar o preço, para fazer um gap de média, para realmente possibilitar um movimento de alta, né? E o que, que acontece depois? Né? Sai com barra de ignição da 9, né? E, ó, nova mínima, tá? E aí a gente pode mostrar aqui, ó, esse aqui foi o dia seguinte, né? Que foi essa grande confusão, né? Que é isso aqui, ó.
sequência de lateralidade, tá, pessoal? Preço sempre fechando dentro das máximas e mínimas dos candles anteriores, sobreposição de barras, preços sendo cortados pela média móvel de 9 ali nos 60 minutos, tá? Aqui tinha VWAP, tá, do dia anterior que a gente falou, né? Também atuando como suporte, né? Aqui tinha as regiões de volume, né? Deixa eu pegar aqui o dia 3, ó, tá? Região de volume, atuando como suporte ao preço, tá? Aqui outra, né? Aqui outra, certo? Aqui também, ó. Elas mudam de localização, tá? Conforme muda o time frame, beleza? E aí, barra de ignição, né? Gatilhos de venda e o preço, né? Acaba gerando uma movimentação bem interessante, né? De baixa lá no dia 4, né? Cadê o dia? Não, dia 4, né? Ele faz essa boa movimentação aqui, né? Deixa eu colocar o dia 4 inteiro, né? Ele faz essa boa movimentação aqui, né? Com a barra de ignição saindo da 9. Depois faz uma nova mínima, né? Tá? Aqui, ó. Certo? Faz uma nova mínima, você consegue ver aqui pelo marcador de topos e fundos, né? E aí, lateraliza, troca a estrutura, tá, pessoal? Falando de novo de estrutura, ó. Fundo, fundo mais baixo, fundo mais alto. Aqui acaba renovando a região de volume, preço está travado, faz um fundo duplo, né, que é uma figura de compra, não renovou a mínima mais baixa até então e depois, ó, excelente movimentação de alta, tá? E essas possibilidades você vai vendo aqui também, assim como você vai vendo ela lá, né, aqui, né, nos 5 minutos também, tá? Beleza? Então, usem, né, a questão do triplo screen a seu favor, né, para identificar possibilidade de espaço, para observar, por exemplo, os tipos de fechamento de barra, né, essa barra aqui ela fechou com interesse comprador, né, ela fecha acima da máxima do candle anterior. Essa daqui é um doji, né, a próxima barra fecha também bem longe, né, rompendo várias máximas anteriores, né, demonstrando o interesse dos compradores, tá? Beleza? Então, usem o triplo screen, né, a favor de vocês. Ó, o dia 5. Fez uma boa movimentação de alta, ainda era tendência de baixa, o preço chega acima da média móvel de 50, não tem alinhamento ainda para isso aqui subir de vez, tá? Teve esse gatilhozinho de compra, né? Ele pagou alguns pontos. Aqui é o fechamento, aqui abre outro dia, tá? Ele já abre com gap de baixa, né, pessoal? Tá? Se você observar ali, ele abre já no gap de baixa, né, e abre voltando para a movimentação. Aqui, né, o diário estava numa tendência ainda de baixa, né? Isso aqui era um repique que o preço fez, tá? Depois virou lateralidade ali no fundo. Médias móveis, tá? Pessoal, as médias móveis, como foi falado, elas têm a regra de coloração delas, tá? Ali, certo? E a gente usa ela de maneira igual, né, em todos os time frames, tá? São rastreadores de tendência, tá? Então, preço de um lado só das médias, tendência de baixo. Clara, tendência de baixo, você o quê? Você aproveita todos os gatilhos de venda, tá? O preço está abaixo das médias lá aqui no, por exemplo, né, nos 5 minutos? Ainda não, mas aqui já está. Né? Aqui virou Fab 4, já vamos falar dele. E aí você tinha visto, né, a possibilidade do preço descer aqui no M60, por quê? Né? Porque o preço tinha chegado sem alinhamento. Abre no gap de baixa, né? Essa barra aqui já faz o preço voltar para baixo de todas as médias aqui nos 60 minutos. Já favorece a movimentação da tendência de baixa. Desce 2.000 pontos em uma hora, pessoal. Tá? Gatilho de venda e 2.000 pontos de baixa em uma hora. Ele achou um fundo ali, repicou um pouco, né? E esse fundo ele foi relevante, tá, para essa movimentação. Então você vai achar também, né, justificativas, tá, para estar, né, observando, né, onde os pontos de parada do preço, tá? Beleza? Aquelas wedgezinhas ali, ó, que a gente mesmo ligou, ainda fazendo isso daqui, né? Tá? Então as médias, né, como localizadores, né, de tendência, como rastreador de tendência, né, preço de um lado só das médias, rastreador de tendência. O preço, pessoal, esticou muito das médias. Olha isso aqui, ó. Tá? Vamos observar aqui de maneira um pouco mais atenta, tá? Aqui, pessoal, olha essa descida, tá? O preço vem sempre dando uma volta na 9, né? Aí ele se afasta um pouco, ele retorna a 9, né? Até que ele não chegava a esticar tanto, né? Então foi uma descida bem forte, bem marcante, né? Em que o preço vinha ali, né, andando junto da média móvel de 9, tá? Não faz fechamentos acima dela, tá?
E olha quando o preço chegou exatamente nesse ponto aqui, ó. Olha a distância que ele estava para a média móvel de 9. Olha a distância que ele estava em relação à média móvel de 20. Tá? Então, são pontos que você pode usar, por exemplo, as médias como localizadores. O preço não costuma se esticar demais das médias, tá? Sem que ele faça um retorno, certo? Então, às vezes, você entra num gatilho desse daqui, você viu que esticou muito rápido, é uma possibilidade de você ganhar dinheiro muito rápido. Então, você e outras pessoas acabam realizando lucro aqui. Por quê? Porque você ganhou dinheiro muito rápido, né? Você está ali, às vezes, ó, quantos pontos deu isso daqui, ó? Olha só, a gente está falando de 700 pontos em 4 minutos. 760 pontos em 4 minutos, depois desse gatilho aqui. Então, todo mundo ganhou dinheiro muito rápido. Então, vai ter realização de lucro. A saída do vendido, pessoal, é uma compra. Então, a própria compra, a recompra da ação aqui já gera uma possibilidade de repique. Por quê? Porque são muitas pessoas realizando lucro, tá? Beleza? Então, atenção, né, a esse esticamento das médias. Muitas vezes compensa muito mais você já realizar um lucro total aqui do que você esperar. Por quê? Porque ó, ele veio acima de onde você entrou. Para que você vai abrir mão de 700 pontos? Né? É um absurdo. Né? Para que você vai fazer isso daqui? Então você coloca o dinheiro no bolso, realiza lucro e pronto. Tá? Depois ele voltou, fez pullback, fez novo gatilho. E fazendo backtest, pessoal, vocês vão se acostumar a esse movimento no mercado, que é esse movimento aqui de oscilação, né? Tá? De manutenção da tendência. Vocês vão se acostumar com isso daqui. Ó. Opa, parou de renovar a mínima. Né? Complicou. Já não está mais tão interessante eu ficar vendendo agora. Tá? Primeira troca de estrutura. Né? E aí depois já fica as vendas já não ficaram tão fortes, né, quanto estavam nesse outro momento aqui, com o preço de um lado só das médias. Tá? Beleza? Então as médias elas são localizadores, né, como esse momento aqui, né, que eu falei para vocês. Está esticado demais, então para mim agora ela atua como localizador. E se ela chega num suporte, como chegou aqui, é realmente um ponto para a gente estar realizando lucro. E às vezes, né, se você já está mais treinado, você pode fazer um tradezinho leve de localização aqui e pegar alguns pontos de retorno na média. Tá? Por quê? Porque olha quantos pontos você tinha também de retorno na média. Retorno 9.800 pontos. Tá? Então tinha muitos pontos, beleza? Quando o preço vem ancorado e acompanhado pelas médias assim, ele tende a ir muito longe. Quando ele vai muito rápido, ele gera essa possibilidade de realização de lucro, é quando ele começa a gerar essas possibilidades aqui, né, de reversão. Tá? Outro ponto, o preço, né, como imã. Quando o preço está assim, ó, nesse cenário, médias emboladas, preço entrecortando as médias, nesse caso aqui o preço atua como imã. Ele tende a não se afastar demais das médias. Ele vai um pouco acima, volta, vai um pouco baixo, volta, vai um pouco acima, volta, tá? Então nesse tipo de cenário aqui, o preço acaba atuando como, as médias acabam atuando como magnetos, né? Como um imã, né, ao preço. Então ele se afasta um pouco delas, volta. Sempre que as médias estiverem meio emboladas, média móvel de 50 cortando os preços, a 9 a 20 cortando os preços, tá? Dá uma lembrada disso daqui, né? Porque é quando o preço, né, tende a utilizar as médias, né, como magnetos. Essa movimentação aqui, ó, é uma movimentação bem feia, né, mas bem interessante para a gente observar isso daqui. Ó. Aqui, em quase momento algum, o preço consegue ficar de um lado só das médias. O que mais ocorre aqui, né, é o preço entrecortar as médias de maneira integral. Quase todas as barras estão entre as médias, sabe? É bem diferente desse momento aqui, ó, que é o preço de um lado só das médias. Tá? Aqui é o preço entrecortando as médias. Então são momentos diferentes. E você tem que reconhecer isso daqui para você não tentar operar isso daqui como tendência. Tá? Porque aqui, né, as coisas são bem diferentes. Novas máximas, né, a gente pode tentar vender. Né? Novas mínimas a gente pode tentar comprar. Né? É assim que você vai atuar, né, em lateralidades. Beleza? Então lateralidade nova mínima gera oportunidade de compra, né? E novas máximas geram oportunidades de venda. Tá? Então, só para situar cenários, né, você consegue observar, né, com o uso das médias móveis, né, rastreador de tendência, dessa maneira, preço de um lado só, localizador, preço se afasta demais das médias móveis, né, aí a gente, se chegar num suporte muito mais interessante, se chegar num alvo de espelhamento também, terceiro alvo de espelhamento super esticado, tá? E aí tem realização de lucro, você realiza lucro, né? Sai da operação e às vezes até pode pegar algo na contratendência, como foi falado ali.
Isso para quem já está com mais experiência, tá, pessoal? Para não devolver lucro e também para não fazer nada de maneira com ansiedade, né, e precipitação. Suportes e resistência, pessoal, tá? Falei das médias, né? Médias móveis, localizadores, rastreadores. E como imã, né? Então, lateralidade, sempre encarem as médias, né, como imã, quando observarem ela nesse tipo de cenário aqui. Suportes e resistências. O que são, né, suportes e resistências? E quais são os melhores, né, pessoal? Fundo duplo, tá? Isso aqui, vamos pegar esse daqui já de exemplo. Um fundo, outro fundo. Fundo duplo, certo? Aqui ele já remove um pouco a estrutura, mas é um fundo triplo, tá? A gente assim considera. Fundo duplo, pessoal, é uma estrutura gráfica de compra. Por quê? Porque em determinado momento, né, quando o preço chegou nessa região aqui, né, os compradores disseram não, tá? A partir daqui acho que dá para eu comprar. E os vendedores, a partir daqui, perderam a coragem de vender, tá? Então, reverteu-se. Fez esse inside bar aqui, né, e o preço teve esse retorno à média móvel de 20. Os vendidos falaram, agora já voltou para um local melhor. Aqui já tem coragem de vender de novo. Beleza, então aqui eu vou vender e vou sair na mesma região ali onde os compradores já demonstraram a presença deles. Fundo duplo, voltou a subir. Tá? Fundo triplo, o preço chega mais uma vez, mais uma tentativa dos vendidos aqui de empurrar o preço para baixo, de romper essa wedge, tá? De manter, né, de realmente empurrar esse preço para baixo. Se rompe, né, os comprados que entraram aqui, que acabaram entrando de novo aqui, vão estopar. E o stop de um comprado é uma venda. Então isso aceleraria demais, né, essa movimentação. Só que os vendidos precisam acreditar, né, nesse rompimento para fazer ele acontecer, tá? Então é sempre uma briga de força entre compradores e vendedores. E em locais específicos, né, isso aqui se torna mais interessante, tá? Então, isso daqui é um suporte natural, tá, pessoal? Fundo duplo, topo duplo, né, resistências, né, naturais aqui, ó, né, essa região aqui, certo? Com essa outra, né, você não vê um fechamento acima dela, tá? Beleza? E aí, né, o preço não renova a máxima, aqui também não, ó, tá? Acaba não conseguindo manter essa estrutura de alta após esse topo duplo aqui, tá? E aí ele acaba renovando o mínimo aqui também, beleza? Então, estruturas de suporte e resistência. Fundos duplo, topo triplo, né? Fundo triplo, tá? São regiões em que um dos lados, né, demonstrou que tem bastante interesse e conseguiu movimentar o mercado para o lado oposto, tá? Então essa é a razão de fundos e topos duplos, né, serem tido como resistência, tá? Níveis de FIBO, pessoal, são suportes e resistências também, tá? Níveis de FIBO, tá? Uma retração, uma movimentação, por exemplo, que nem essa, né? Os níveis de 38.2 acaba sendo uma resistência, 50%, 61.8 níveis de FIBO, tá? Então quando o preço muitas vezes atinge 50%, 61.8, eu já não estou mais interessado em comprar, tá? Numa movimentação dessas, né? Por quê? Porque o preço atingiu uma região que eu já não gostaria mais de estar entrando, tá? Olha só o que aconteceu aqui, ó. O preço dentro de toda essa perna aqui de baixo, né? Pressão vendedora, forte pressão vendedora, então a gente encara isso daqui como sendo, tudo isso daqui sendo um pullback. Acima do 61.8 a gente encara isso daqui como uma reversão, né? Uma possibilidade de movimentação ampla de alta. Então ele chega até os 50%, até quase o 61.8, tá? Mas ele não rompe essa movimentação, tá? Ele não chega, deixa eu apagar esse outro FIBO aqui, que ele atrapalha um pouco, acho que a visualização de vocês. Chega nos 50%, olha. O que é isso daqui? VWAP do dia anterior, tá? VWAP de fechamento, ó. Fez. E aqui você tem um topo duplo, que é uma figura junto, né, de reversão, né? Uma figura de resistência, tá? E aí o que acontece com o preço, né? Movimentação de baixa, tá? Beleza? Então, entendam também, né, os níveis de FIBO como suportes e resistências, tá? Quando vocês tiverem uma movimentação expressiva, por exemplo, como essa daqui, beleza? Vamos pegar o dia 6 aqui, pular para esse outro dia aqui, para a gente ir passando também aqui o M60. Aqui lateralidade, né, pessoal? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Uma lateralidade aqui no M60, ela pode muito bem ser trabalhada, né?
Cuidado com lateralidades em time frames como esse, porque às vezes você pode ter uma barra de alta, uma de baixa, uma de alta, uma de baixa, né? E aí renovação de máximas acaba sendo bem importante, né? Você ter essa cautela, né? Com renovação de máximas e mínimas, como aqui, ó, tá? Renovou máxima, aqui não teve renovação de mínima depois, tá? Só foi essa daqui, a do dia, né? Tá? Então ela faz um topo duplo, né? E uma big movimentação de baixa, né? Beleza? Lateralidade, tá? Então cuidado, né? A gente utiliza as médias da mesma forma aqui em time frames maiores, ou como diário ou semanal, tá, pessoal? A análise é a mesma, é a análise do preço em relação às médias, né? Você acostuma com isso, você repete isso. Aqui o preço está entre as médias, né? Então, o que era mais provável era que o preço mantivesse, né, uma lateralidade. Vou pegar o dia seguinte para ver. Dia 9. Dia 9, ó, o preço abre abaixo, né? Aqui, ó, aquela movimentação, né? E como vocês podem ver, o meu sempre tem algumas marcações, né, pessoal? Essas marcações, elas têm sempre algum fundamento, né? Esse fundo, vai ligar aqui, ó, chegou nesse outro, ó, quando chega aqui, ó, de novo, a quarta vez que o preço está chegando aqui, nessa região, e o que está acontecendo? Ele não rompe, tá? Ele pega e volta com a barra de ignição, então acaba fazendo sentido para mim, eu achei um porquê, né, do preço começar a subir aqui, tá? Essa é a ideia, de ter justificativa, por exemplo, para uma movimentação, tá? E aí, né, outro ponto importante a ser trabalhado é a estrutura de mercado, né? Isso aqui você tem que estar trabalhando sempre, tá, pessoal? Fez uma movimentação de baixa, opa, está renovando mínimas, não está renovando máximas, de repente o preço faz um fundo duplo e faz um fundo mais alto, tá? Tá aqui o marcador de topos e fundos, né? Então você tinha esse fundo aqui relevante, depois você tem o mais alto, não tem mais, tá? Então a partir daqui você tem que começar a desconfiar que vender já não é mais tão interessante, tá? Por quê? Porque ele parou de renovar mínimo, né? E ele já tinha atingido um all-edge, tá? Então você fica esperto, porque ele tentou romper um canal e ele está fundo, né? Está baixo no canal. Então, se você pensar lá nos ciclos de mercado, né, que eu não vou conseguir falar nesse vídeo para não ficar algo muito amplo, você está baixo, né, no fundo de canal, beleza? Mesmo que seja um canal de baixa. Tá? Então, lembrem sempre, né, que estrutura de alta precisa disso daqui para manutenção da vida dela, certo? Quando ela faz isso aqui, né, você começa a ficar desconfiado que você pode estar tendo uma troca, né, nessa estrutura. Quando ela começa a fazer isso aqui, né, você sabe que você está tendo a possibilidade que essa estrutura agora está morrendo, né, e está iniciando uma nova, beleza? E o mercado faz isso o tempo todo, tá, pessoal? Canais, né? Ligue linhas de tendência, né, pessoal? Aqui acabou virando já o exemplo, né? Tá? Então eu sempre tô com linhas de canais, né? Então eu sempre estou duplicando isso daqui, ó, copio, colo, jogo ela na máxima dessa movimentação e observo se o preço em determinado momento chegar aqui, vai ser interessante para mim observar isso. Chegou ali naquela região, ó, rompeu, tá? Rompeu, aí volta para aquela ideia que a gente falou, né? 80% dos rompimentos de linha de tendência vão falhar. Porém, quando eles dão certo, o que a gente faz? A gente faz movimento projetado. Ó, aqui você tem um fundo, né? E aí você tinha, por exemplo, um terceiro alvo dessa movimentação aqui, em confluência com a média móvel de 200 ali no M60. Então aqui é um bom ponto de parada para o preço, tá, pessoal? Ó, aqui você tinha uma região de volume, né, nesse ponto de parada aqui no M60, que também foi interessante você observar a reversão em cima dela, então faz sentido, né? E aí você tinha, né, terceiro alvo, né, que é um bom ponto, né, para você estar saindo também da sua operação. O preço já abre ali dando terceiro alvo e chegando na 200. O que aconteceu depois? Uma boa movimentação de baixa, tá? Ali pelo M60, beleza? E aí depois, você, como teve uma boa perna de alta, você podia até usar agora, né, toda essa movimentação de alta para ver até onde veio essa movimentação. Veio até os 50% e voltou a subir, tá vendo? Então, a análise acaba sendo a mesma. Você vai fazer ela aqui também no M60, né? Depois rompe, né? Ou pelo menos tentou romper ali, certo? Mas voltando aqui, né, para dentro daquilo que a gente estava vendo, a gente estava no dia 9. Vamos pegar agora o dia 10. Tá?
E assim a gente vai tentando conversar e já explicar e justificar algumas movimentações, né? Aqui de novo, né, pessoal? Veio de novo testar, né? Aquela mesma região nossa que está marcada lá há dias, ó. Tá vendo? E ele não rompe. E quando ele chegou aqui, ó, ele não chegou aqui ancoradinho pelas médias, vindo aqui, ó, com candles pequenos, com a média móvel de 9, a média móvel de 20 aqui próximo. Ele chegou de novo esticado, tá? Chegou de novo esticado, 260 pontos da 9. Né? É quando o rompimento falha, tá? Já vou adiantando aqui a parte lá de característica de rompimento. Quando o rompimento dá certo? Quando ele está ancorado pelas médias. Quando o rompimento falha? Quando ele está, né, afastado das médias. Cadê aquele rompimento de canal lá? Olha só. Aqui, ó, média móvel de 9, média móvel de 50, de 20, elas estavam virando aqui em cima desse rompimento, tá? Mas a média móvel de 9, como vocês podem ver, ela praticamente já está rompendo a linha de tendência também. É diferente se a média móvel de 9 estivesse aqui embaixo, né? O preço tivesse chegado de uma vez sem fazer esse pullback aqui, ó. Toda essa lateralidade aqui, esse pullback que gerou até a 20 para sair com a barra de ignição daqui, fez com que as médias também se aproximassem. Porque se o preço já tenta romper de uma vez, ó, dessa saída aqui de baixo, ele ia chegar aqui em cima, longe das médias. E provavelmente isso daqui ia gerar um bom retorno, né? Tá? Então, atenção também às médias, né, em rompimentos, tá? É bem interessante vocês observarem isso daí em backtest, beleza? Dia 10, né, estava numa movimentaçãozinha de baixa ainda, né, ainda era tendência de baixa o preço. Aqui estava no meio, né, ainda da 9 e da 20, né, aqui ele vem abaixo, né, e acabou gerando uma movimentação de 800 pontos até essa mínima aqui. E aí você volta de novo, estrutura, né, pessoal? Você tinha aqui fundos, né, mais baixos, tá? E aí aqui eles foram ficando mais altos, né, e virou uma movimentação de alta, tá? Então você tem que dar sempre atenção a estruturas, elas te ajudam demais. E aí a questão de ligar linhas, né, pessoal, de tendência, né? Isso daqui para mim é modo automático, tá? Ó, um fundo, outro fundo, né? E aí uma movimentação de reversão, tá? Aqui, ó, um topo, outro topo, preço abre já testando essa região, volta, faz pullback, volta, testa de novo, né? Topo mais baixo, virou uma boa movimentação de queda, tá? Então essas coisas assim tem que ficar no modo, você tem que repetir tanto que isso daqui chegue, até que isso daqui chegue no modo automático, né? Um topo mais alto, chega ali, o que tem aqui ainda, vê o API do dia anterior, confluência de informações, tá? Então eu não quero mais estar comprando aqui, tá? Vou estar comprando em cima de uma wedge, né? Vou estar comprando em cima, né, da VWAP do dia anterior, tá? E com as médias ainda dentro de uma lateralidade, né? Estão bem emboladas ali, beleza? Dia 11. Dia 11, né, acabou tendo, né, o resultado, essa wedge aqui, né? Gerou essa pequena lateralidade, né? E aí uma boa barra de ignição aqui já, né? Seguida dessa outra de baixo aqui, né? Tinha boa possibilidade de lateralidade, né? Olha a direção que a média móvel de 50 estava aqui no M60, tá, pessoal? Então, é a mesma coisa, você viu a média móvel de 50 flat, né? Espere um pouco de lateralidade, tá? Só que aqui a gente está falando dos 60 minutos, né? Mas ó, dá pra gente procurar aqui uma movimentação aqui no 2 minutos, né? Ó. Olha a média móvel de 50 flat, aqui entrecortando os preços. Só que agora eu estou no 2 minutos, ó. Mas olha como a movimentação é bem similar, né? Média móvel de 50 entrecortando os preços, ó. Sequência de inside candles, barras pequenas, tá? E a mesma coisa, né? Aqui, tá? Até, né, que haja uma movimentação mais forte, né, para que mude isso daqui, ó. Aqui você está vendo no 2 minutos, aqui você está vendo algo parecido, né, nos 60 minutos, beleza? Então, atenção, né, principalmente a essas lateralidades e principalmente quando você tiver, né, essa possibilidade ali no M60, certo? Vamos lá. Melhores trades, pessoal, tá? Aqui é importante, por quê? Porque essa leitura aqui, pessoal, esses gatilhos, eles surgem devido à price action. Leitura do price action, o que eu fiz, como foi falado, foi tentar, né, encontrar alguns parâmetros, né, com o uso das médias para que esses gatilhos, né, sinalizem a favor de uma tendência prévia, tá? Mas aí você, em confluência com isso, com esse, você vai entrar aqui pelo M1, pelo M2, com stops menores, tá?
E aí, pessoal, anota, guarda no coração isso daí, guarda no checklist. Os melhores trades vão sair das médias móveis. Média móvel de 9, média móvel de 20, né? E aí, em alguns momentos, vocês vão ver que vai dar, né, um PC, mas é porque formou um padrão de price action saindo, por exemplo, da 20. Aqui, ó, reitero para vocês aquilo que eu falei, né, média móvel de 20 com esse azul escuro, né, super tendência de alta, né, uma excelente movimentação de alta, tá? E em alguns momentos com a média móvel de 50 nesse tom aqui é porque tem um super alinhamento ali também, tá? Então, os melhores trades vão sair das médias móveis. Eles vão ter stops menores, eles vão ter espaços melhores para andar, tá? Aqui um pequeno exemplo, né? No M2, uma entrada aqui, né? Tá aqui o gatilho, stop, né? Abaixo desse pivô aqui. Aqui de novo, né? Gatilhos interessantes, por quê? Porque eles rompem a máxima do anterior, já deixa a demonstração clara do interesse comprador. Stop aqui, tá? Olha como andou, muito bem. Aqui tem uma pequena dificuldade, né? Por quê? Porque essa barra é muito grande, tá? E uma barra muito grande, depois, né, de uma, duas, três, quarta puxada, isso daqui já pode estar sinalizando a exaustão para você, tá? Então você também tem que tomar cuidado. Uma boa barra de ignição no começo de uma movimentação, rompendo uma lateralidade, é uma barra de ignição, tá? Como essa. Aqui, uma barra muito, muito grande, né? Aqui no final dessa movimentação, pode ser exaustão. Aqui é interessante, uma barra grande. Por quê? Porque ela está tentando romper a lateralidade, né? Então é uma barra de ignição, ela dá início ao movimento. Aqui pode muito bem ser uma barra de exaustão, né? Vamos ver o que veio depois aqui, nesse dia. Tá? Aqui, ó. Né? Aquela barra gigantesca, né? Ela é a maior barra de todas essas aqui, ó. Na hora que eu bati o olho nela, já não gostei muito dela. Então já não gostaria de estar comprando ela, tá? Nem está comprando muita coisa depois dela. Por quê? Porque pode só virar uma lateralidade aqui no topo, tá? Até virar uma movimentação de reversão. Olha só o que aconteceu depois, tá? Então, às vezes não é muito interessante você pensar em entrar em barras muito grandes, né? Quando saem das médias, principalmente se o movimento já tiver esticado, né? Já tinha tido um movimento de que até ela? 2.000 pontos, tá? Então, já tinha tido uma boa movimentação. Então você também tem que usar um pouco de bom senso, de observar. Eu falei, opa, já andou 2.000 pontos, olha o tamanho dessa barra, né? As melhores barras, elas vão te deixar stops curtos, tá? Aqui, ó, pullback na 9, né? Olha esse stop aqui, ó, 60 pontos, possibilidade 1.000 pontos, tá? Entrada já no comecinho da movimentação, né? Teve aqui também, né, outro gatilho, mas essa barra foi maior. Barras menores, né, deixam stops menores, mais confortáveis, tá? Mas se atentem a isso, né? Os melhores trades vão sair das médias móveis, tá? Vamos pegar um exemplo aqui no M5. Né? Aqui no M5, ó. Aqui no M5, né, o preço está realinhando, ele fez um pullback, né? Tinha uma região de suporte por volume aqui. E aí ele deixa um gatilhozinho aqui, ó, inicial, depois outro com esse daqui. Essa barra aqui é mais interessante que essa outra. Por quê? Porque ela rompe algumas máximas, né? Então ela demonstra já um interesse comprador. Ela tem a possibilidade de deixar gaps abertos, tá? E ter uma movimentação mais tranquila. Ó, essa aqui é o stop nos 5 minutos, 345 pontos, né? Mas olha só, 1.300, tá? De maneira bem rápida. Gatilho saindo das médias móveis, de novo, né? E aqui em outro momento, stop, ó, 160 pontos, pagou 615 em 15 minutos, tá? Beleza? Então, guardem essa informação. Os melhores gatilhos, eles vão sair das médias móveis. Os melhores gatilhos, eles vão estar em pullbacks, né? Por quê? Porque pullback é uma movimentação a favor da tendência, tá? Aqui, ó, outra movimentação muito boa de alta, tá? Gatilho saindo da média móvel, rompendo algumas máximas, tá? Stop aqui era de 419 pontos, chegou a pagar 1.400. Esse outro aqui, ó, quando deixou o gatilho, acabou saindo com uma barra muito ampla também, né? Não era muito confortável o stop, ó, mesmo para os 2 minutos, ó, 403 pontos, é o stop técnico, né? Já aproveito e já estou falando do stop, né, pessoal? Aqui também, ó, barra muito ampla. Às vezes o mercado não deixa, né, gatilhos assim, ó, pra gente, né? Ó, 170 pontos, pagou quanto? 530, tá? Gatilhos com candles pequenos, stop, protegido pelas médias, né, 118 pontos, pagou 400, tá? Então guardem isso, os melhores trades eles vão, né, sair das médias móveis, tá? Retorno às médias móveis, ganhando espaço, tá? Para poder se afastar de novo, né, das médias móveis, beleza? Então melhores trades saem das médias móveis, barras pequenas, né?
de preferência, né, quando ele fechar acima da máxima do candle anterior, né, porque aí ele demonstra interesse, né, real dos compradores, né, demonstra um interesse mesmo, né, porque eles já estão fechando acima de máximas anteriores, tá? Então os melhores trades, né, guardem isso, sairão, né, das médias móveis, né? E em pullback, né, você vai ver muito isso, né? Em tendência, super tendência, né? Isso aqui, pessoal, Fab 4. O preço muitas vezes não vai chegar nem na 20, ele vai chegar na 9, vai sair com barra de ignição, né? Deixar gatilho, stop curtinho, boa movimentação de alta, tá? 1.200 pontos. Então guardem essa parte. Melhores trades saem das médias móveis, preferencialmente saindo com barras não muito grandes. E aí a gente vai falar um pouco sobre o Fab 4, tá? Que dia que eu tô aqui? 13 de maio? Acho que eu voltei alguns dias ali, né? Ah, tá, aqui que eu fiz, ó. Eu fiz errado ali. Mas vamos voltar. Dia 13. Bom, então vou aqui também pro dia atual, né? E aqui também, tá? Pra gente poder deixar o triplo screen correto, tá? Então, melhores trades saem das médias móveis, né? Não esquecer disso. Super tendência, pessoal. O que é super tendência? Vamos pegar um dia de Fab 4, tá? Aqui, né? Gap de baixa, Fab 4. Dia 30, né? No dia 30, pessoal, aqui era um Fab 4, tanto no M60, tá? Só que aqui tem aquela questão do fundo, né? Era fundo duplo, tá? Com essa região, né? Que eu havia falado para vocês. Mas era Fab 4 aqui no M60, abre com gap de baixa, era Fab 4 aqui também, né? E o preço, ó, desceu quase 1.000 pontos, tá? Desceu mais de 1.000 pontos, né? Da sua máxima à sua mínima ali, ó. 1.300 pontos, tá? Aqui era um Fab 4 de venda, com um gap de baixa, tá? Fab 4, pessoal, ele nada mais é, né, do que uma super tendência de baixa, tá? E aqui no 2 minutos você vê que o preço abre abaixo de todas as médias, né, e acaba, né, fazendo toda uma movimentação de baixa bem precisa, tá? Depois ele encontra, né, aquela região de fundo duplo ali, muda a estrutura, tá? Muda essa estrutura aqui para alta, tá? Você parou de ter mínimas mais baixas, né, como você vinha vendo até aqui, e aqui muda as coisas, né? E aí o preço, né, começa a se desenvolver, né, para uma movimentação de alta, tá? Fab 4 de venda, né? E aí muitas vezes a gente consegue trabalhar isso daqui também, né, no intraday, que é o Fab 4 de compra. Aqui no M5, ó, ele rompe a 200, faz um pullback nela e volta a subir, né? Deixou um gatilho aqui, né, de compra, 160 pontos, né, e chegou a pagar 800, tá? Após um Fab 4 aqui no M5. E o Fab 4 aqui, né, que é esse alinhamento perfeito com a média móvel de 200, né, ele realinha a partir daqui, né, dando a possibilidade de 1.200 pontos, tá? Aqui, claro, vai realinhar antes do que aqui, tá? Beleza? Tá, então Fab 4, super tendência, lateralidades, né, pessoal? Lateralidades, né, você tem que observar aqui no M60, sempre que você estiver tendo sobreposição de barras, ou seja, barras sem fechar acima da máxima ou da mínima do anterior, prepare o espírito, né, para que você possa estar vendo uma lateralidade aqui, né, nos time frames menores, né, e uma lateralidade aqui também, né, no 5, no 2, né, no 1, tá? Então prepare o espírito para a possibilidade de lateralidades. E aí, né, você pode ligar o EDS, né, que são resistências naturais, tá? As médias móveis, elas são suportes e resistências móveis, né? Então, quando elas estão alinhadas assim, o preço toca na 9, né, ele tocou num suporte, ele pode voltar a subir. Quando ele toca na 20, por exemplo, com um alinhamento, né, ele pode voltar a subir, tá? Então, as médias móveis também são suportes e resistência, né, níveis de fibra. O segundo, terceiro alvo de espelhamento também acabam servindo muito bem como suporte e resistência, tá? E em lateralidades, pessoal, é interessante sempre a gente observar os time frames maiores, né? Porque se está em tendência no time frame maior, se ele está fechando abaixo de uma mínima, eu tenho uma possibilidade de continuidade, né? Que é quando tem a possibilidade de gap e tem possibilidade de aceleração do preço. Quando o preço começa a fechar igual a esse começo aqui, ó, igual isso aqui, né, que é essa barra, ela vem acima, volta a fechar dentro, essa aqui veio abaixo, voltou e fecha dentro, essa aqui veio acima, voltou e fechou aqui dentro, né? Aí eu posso ficar, né, tendo
uma boa movimentação de confusão, né? E aí eu tenho que estar também atento sempre à estrutura de mercado para ver quando isso daqui vai mudar, né? Para ver se ele me deixa pequenos sinais, né, de mudança, beleza? Então, lateralidades você observa sempre em time frames maiores, né? Porque é aqui que vai ficar mais claro, tá? Se você vai ter um dia lateral, por exemplo, o preço está ali entre as médias, né? Igual fechou, né? Aqui agora, por exemplo, ó, a 9, a 20, o preço está entre a 20 e a 50, tá? Isso daqui ainda é lateralidade, ainda é possibilidade de lateralidade em fundo, tá? O preço pode ali romper, né, pela primeira vez a média móvel de 50, né, depois de uma boa movimentação de baixa aqui, né? Essa aqui, tá? E aí você pode também trabalhar de novo aquela questão de suportes e resistências, ó, dessa perna. Essa perna de baixo ele chegou agora no 38.2. Eu tenho 50 e o 61.8 ainda como níveis de resistência para o preço voltar a cair, tá? Isso trabalhando agora, né? Mais o nosso intraday, né? Por exemplo, a semana que vem. Por quê? Porque é uma tendência de baixa no diário, né? E aqui, nos 60 minutos, ainda é uma tendência de baixa. Mais para lateralidade agora, tá? Mas ainda assim, ainda é uma tendência de baixa, tá? O preço ainda não está acima das médias, elas não têm alinhamento, tá, pessoal? Quando elas ganharem alinhamento, a gente muda a ideia, tá? Para tendência de alta aqui nos 60 minutos. Mas por enquanto, tá? A média móvel de 20 está próxima da média móvel de 9 e a média móvel de 50 está aqui em cima. Então, de certa forma, está aqui numa trap zone, né? E a média móvel de 200 está lá em cima, o que nos diz que a gente ainda assim está numa tendência de baixo, tá? Porque o preço está abaixo dos últimos 200 candles, beleza? Eu falei do stop, né? O stop que a gente usa é sempre técnico, né? Então ele acaba sendo sempre no fundo do pivô anterior, tá? Então se eu entrei aqui, ó, meu stop está aqui, tá? Se você fez a entrada aqui, teu stop está aqui. Se pegar teu stop é porque não ia renovar máximo, tá? E se não ia renovar máximo, né? Se não ia ter essa renovação de máximo aqui, né? Era interessante realmente que você saísse dessa operação, porque se ele renova mínimo, ele poderia fazer só um topo mais baixo aqui, né? E voltar a cair. Ou simplesmente nem fazer esse topo mais baixo, né? Já reverter daqui. Mas como a gente tinha ainda um bom alinhamento das médias, a média móvel de 50 ainda estava bem ascendente, né? Então tinha boas chances, né, de você ver um topo duplo, né, de você ver uma movimentação de alta, tá? Aqui, né, preço ganhou alinhamento, né, voltou, saiu, tinha um pivôzinho aqui, ó, tá? Pagou mais do que o stop, beleza? Então, você sempre pega, né, a mínima do pivô que você entrou, tá, como referência, né? E normalmente, né, se vocês observarem, a gente sempre entra antes do pivô ser rompido, tá? Sempre vai ter um padrão antes, né? Não dá para dizer sempre, porque às vezes, né, essa barra poderia ser uma barra muito grande e já fechar aqui em cima, né? Então sempre não existe, esqueça-se sempre. Mas na maioria das vezes, né, você vai ter, né, possibilidade de entrar antes do pivô, né? Aqui não, ó, tá vendo? Aqui como foi fechando com inside candles, só gerou gatilho aqui, aí isso aqui já fechou acima do pivô. Então realmente o sempre para nós aqui no mercado ele não existe, né, pessoal? Tá? Beleza? Principais gatilhos saem das médias móveis, certo? E stop técnico sempre no fundo da movimentação, né, que você entrou do pivô. Atenção à distância das médias, né, quando atinge alvos, né, quando atinge, por exemplo, um topo duplo. Tá? Deixa eu ver aqui se a gente tem uma movimentação de topo duplo, fundo duplo, aqui lateralidade, ó, pessoal, tá? Nessa movimentação. Aquela movimentação que estava bem em cima do fundo, né, que era um fundo relevante. Deixa eu ver aqui. Não dá para usar isso daqui mesmo. Aqui, pessoal, você tem esse fundo, né, que acabou sendo o fundo mais alto, né? Eu queria um que fosse mais simétrico, né? Para quem gosta de simetria. Aqui topo duplo, né, em lateralidade, né? Tá? As médias estavam todas bem próximas, né? Não estava tendo grande continuidade aqui, né? Fez 3 puxadas de alta também, né? Que leva a um ao wedge, tá? E levou a um topo mais baixo, depois uma movimentação de baixa, né? Mas aqui teve, né, um topo duplo, né? E se vocês observarem, né, aqui dá para eu falar aquilo que eu estou querendo dizer. Quando o preço atinge esse topo aqui, pessoal, aqui, ó, quando o preço atinge esse topo, aqui foi o topo duplo, com essa movimentação, como vocês podem ver, né, o preço até chegou com barras amplas, tá? E ele chega com barra grande longe das médias. Quando ocorre rompimento, por exemplo, de região, né,
vocês vão observar que as médias geralmente elas estão acompanhando o rompimento. Ó, aqui, por exemplo, você tinha um fundo, certo? Tinha uma possibilidade aqui de fundo duplo. O que o preço fez? Ele gerou um pequeno repique, né? Gerou um pullback, tá? E aí voltou a descer. Quando essa barra está rompendo, a média móvel de 9 ela está praticamente aqui acompanhando o preço, tá? Ela está dando continuidade a essa movimentação. Aqui depois do rompimento, a média móvel já está abaixo. Quando ele faz um novo pullback, a média móvel de 20 também já está abaixo da região a ser rompida, tá? Aqui a média móvel de 9, né, ela não estava acompanhando muito bem. Por quê? Porque a movimentação que veio antes foi uma movimentação difícil, né? Ele subia e descia. Ou uma outra boa movimentação seria barras pequenas, né, acompanhadas pela média, e aí ele chega na região e rompe, né? Eu não vou me delongar muito nisso, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Já está um pouco mais extenso, né, do que eu tinha previsto. Tá? Então já vamos tentando encerrar aqui os pontos. Façam um backtest, né, de tudo que eu falei, né? Anotem. Tentei ser mais rápido, né, mais breve, para não tomar muito tempo. E mesmo assim tomou, tá? E lembrar, né, pessoal, façam um backtest, por quê? Porque o medo, né, ele vai crescer, né, no desconhecido, né, ele não cresce no conhecido. Então, se você acostumar com essa movimentação do preço, você ganhar confiança, né, médias azuis, médias verdes, tá? Esse tipo de alinhamento, você pegar esses motivos de compra, você vai ser muito bem sucedido nisso aqui. E o medo, ele vai crescer no desconhecido. Médias ficaram flex. Opa, preciso esperar um pouco, sair disso daqui, tá? Ficou lateral. É um lateral mais para alta, tá? Você está acima de 200, acima da 50, tá? É uma lateralidade com mais probabilidade de alta, né? Aqui, ó, era uma lateralidade com mais probabilidade baixa, falhou na 200, mas depois ele foi, rompeu, fez pullback, fez nova lateralidade, voltou a subir. Então as probabilidades e possibilidades elas estão sempre mudando. Então você está sempre de olho na estrutura, né? Está renovando máxima, né? Opa, está renovando mínima? Não tá, tá, pessoal? Então você tem que estar sempre de olho nas estruturas de mercado, tá? Tamanho e localização das barras é importante, né? Como eu falei naquilo lá. Naquele outro que teve uma barra de exaustão, né? Vamos ver se a gente tem uma aqui também. Aqui acabou gerando uma também, né? Essa aqui, ó, é a maior barra de toda essa movimentação, né? Tá? Barra muito ampla no final de movimentação, né? Gerou um pullback bem interessante. Voltou a subir? Voltou, tá? Ainda tinha bastante espaço para subir, né? Acabou depois de romper a média móvel de 20 ali no M60, tá? Mas foi uma barra que gerou um pullback de que? Uns 400 pontos, 300 pontos, tá? Então, atenção a essas barras que se deslocam demais, né, das médias móveis, beleza? E atenção a barras de exaustão, né? Você quer ver barras grandes saindo, por exemplo, de uma lateralidade, tá? Rompendo, deixando a possibilidade de um gap. Lembrar, né, que a cada novo trade você tem uma nova probabilidade, tá, pessoal? E a probabilidade dentro desse trade system aqui, ela tá a teu favor. Lógico que você vai utilizar isso aqui em confluência com isso daqui, né? Aqui, ó, se você observar, você não tinha bons motivos para estar vendendo, né? Aqui, né? Ele até deu essa venda aqui, até pagou, né? Poucos pontos, mas nos 5 minutos, pessoal, o máximo que rolou aqui, né, foi uma lateralidade, né? Sobreposição de barras, tá? Que é isso aqui, tá? Você não tinha ainda motivos aqui para estar vendendo, né? Tá? Beleza? Os candles ainda estão azuis, né? Então ainda está dentro de uma tendência de alta, tá? Aqui no M60, nesse finalzinho, também já estava, né, tentando virar para uma tendência de alta. Por quê? Porque você já está começando a ter candles na coloração azul ali, tá? Ou transição ou pullback, né, como foi falado. Outro ponto, né, pessoal, sempre tem um porquê, né, para realizar a sua operação. Eu estou no Fab 4, isso daqui é um pullback, eu estou entrando porque isso daqui é um pullback, tá? Então tem possibilidade dele ter um rompimento, por quê? Porque eu estou no Fab 4, né, eu estou numa super tendência de alta, né? Então tem possibilidade disso aqui continuar subindo. Tá rompendo uma lateralidade, tá? Se eu for entrar nesse trade aqui, meu stop está aqui embaixo, né? Eu tenho muito mais possibilidade disso aqui ainda subir do que de descer, pois já está no Fab 4, tá? Então tenha um porquê para suas operações. Outra pergunta, né? Que é uma pergunta que está sempre bem presente na leitura dual, né? É o que é mais fácil, né? Eu estou vendo que aqui é uma tendência, né? Que isso aqui é um pullback, tá? Deixa eu mudar um pouco isso daqui para a gente pegar um outro exemplo, né? Vou tentar pegar um aqui.
aqui, né? Aqui virou Fab 4, né, pessoal? Vou pegar aqui, ó, esse momento. Aqui teve um pullback, né? Falhou na 200, voltou, fez um PC de compra aqui na 20, né? Então, se eu entro aqui, meu stop aqui, né? Por que eu estou entrando nisso daqui e o que está mais fácil? O preço chegar no meu stop, né? Que seria 118 pontos, ou o preço chegar no meu gain, digamos que seja 118, 250, né? 220 pontos, 2 para 1, né? 240, né? 250, esse daqui. Né? O que seria mais fácil? O preço chegar no meu stop, sendo que eu estou tentando, o preço está tentando ficar numa tendência de alta, está acima da 9, está acima da 20, fez um PC de compra na 20, né? A barra não era tão grande, eu tinha um stop de 118 pontos, está acima da VWAP, acima da 50. O que está mais fácil aqui? O preço continuar subindo ou ele descer? Tá? Então, sempre é interessante você fazer essa pergunta, né? Para quê? Para que você, né, dialogue com você mesmo, raciocine, né, se você não está tentando, por exemplo, achar um trade onde ele não existe. Né? Que às vezes você está tentando, por exemplo, pegar uma compra aqui. Ó. Essa aqui é a ideia. Pegar essa compra aqui, ó, certo? O que é isso aqui, pessoal? Lateralidade, médias flat. Então, se é lateralidade, eu não espero que o preço vá romper essa região. Então, mesmo que eu pegue esse trade aqui, eu não posso esperar nada além disso. Né? Além desses 134 pontos aqui. Além disso, aqui em cima eu tinha esse suporte aqui, essa resistência aqui por volume. Nem chegou a tocar ela. Aqui embaixo, né, acabou servindo, né, como suporte, né? Depois aqui como resistência, né, quando o preço veio abaixo. Então, se eu compro aqui, ó, por esse gatilho, eu tinha um stop de 220 pontos e uma possibilidade de ganho de 166. O risco retorno negativo. Tá? Fora que eu estou numa lateralidade. Tá? Então eu posso ter uma reversão abrupta, posso ter movimentações distintas. Tá? Para quem não assistiu o vídeo de lateralidade, dá uma olhadinha que tem no canal. Né? São as características de lateralidade, né? Segundo Al Brooks. Beleza, pessoal? Acho que me estendi um pouco mais ali do que eu gostaria, né? Dentro do tempo. Eu tinha pensado em menos de 1 hora. Mas era bastante coisa para falar para vocês. Então revejam esse vídeo com calma, né? Assistam mais de uma vez, façam anotação, façam checklist, né? Para manter essas ideias, né, do vídeo, né, dentro, né, do racional das operações de vocês. Beleza? Valeu! Se gostou, né, curta, compartilha, dá um alô aí nos comentários. Valeu, pessoal. Um abraço, bom final de semana.